Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou eu, professor Rafael Locke, aqui falando com vocês. É um prazer estar com vocês novamente. Eu sei que vocês podem estar estranhando aí, logicamente, né, o meu novo aspecto, mas mudanças são boas, mudanças são necessárias, mudanças significam renascimento, tá? Metade aí consciente por causa do momento que nós vivemos, então eu tirei a minha barba, e metade também por causa de um... não tem explicação, tá? Coisas que a gente procura fazer em casa quando está sozinho, né? Nesse momento de isolamento social, tá bom? Então acabei tirando tudo e agora estou mais parecendo um ovo do que tudo, tá? Mas vamos lá, sigam o ovo que a gente vai dar continuidade então às nossas aulas para que vocês aprendam tudinho sobre a matéria de hoje. Peguem o caderninho de vocês de português /redação, tá? E também a apostila, porque em um determinado momento dessa aula eu vou pedir para que vocês abram a apostila e acompanhem comigo o conteúdo. Beleza? Vamos lá então? Hoje nós continuaremos falando então do capítulo 5 da apostila de vocês, que trata exatamente do gênero no conteúdo de redação, sobre entrevistas, e trataríamos também, na parte mais específica da língua portuguesa, sobre os chamados verbos, que nós já vínhamos tratando um pouquinho dentro de sala de aula, se vocês bem lembram aí, tá? Antes de começarmos então, dando seguimento à linha de raciocínio que o livro de vocês traz, nós falávamos então de mitos recorrentemente e agora nós entraríamos um pouquinho no campo da chamada ciência, tá? Mitos e ciência têm algo muito próximo e muito comum. O que seria isso? A diferença, ou na verdade a proximidade desses dois itens, desses campos de saber, o mito e a ciência, está no fato de que ambos procuram preencher as lacunas que muitas vezes a nossa inteligência humana ainda não foi capaz de preencher. Como assim? Se eu tenho lá, por exemplo, o homem primitivo, digamos assim, o homem neandertal, o homem lá de trás do nosso passado histórico, e de repente ele está andando por uma colina, por um pasto verdejante, vê um raio caindo e pensa: nossa, quem lançou aquela força enorme e que me trouxe o fogo a ponto de revolucionar toda a minha história de vida? Agora que eu posso cozinhar minha comida, eu posso me defender dos animais atrozes de outras tribos, não é verdade? Ele olha então para o céu e fala: bem, com certeza tem alguém lá em cima que enviou essa força para nós. Esse homem vai se chamar Thor, ou Zeus, por exemplo, na mitologia grega, Thor na mitologia nórdica, tá legal? Então, a necessidade de entendimento dos fenômenos naturais que nos cercam, que nos ocorrem aí a todo instante, fez com que nascesse a necessidade também do homem responder a essas questões, como que esses efeitos, como que esses fenômenos se davam, tá? Então as pessoas criaram os mitos. A ciência também busca comprovar ou entender esses hiatos, esses espaços, essas lacunas de falta de entendimento que nós temos. A gente tenta preenchê-los de diversas formas. Só que a ciência tem uma diferença muito grande aí do mito, tá? O mito, ele permite-nos que nós façamos ilações. O que significa isso? Nós façamos conjecturas, pensamentos, ou através da nossa imaginação, que a gente preencha aquilo ali com histórias, muitas vezes fantasiosas e nem sempre então próximos à realidade. Ou seja, estamos falando na linguagem do mito de um texto mais próximo ao sentido conotativo, que é o sentido irreal. E já na linguagem da ciência, nós tentamos falar de um sentido mais denotativo, mais próximo ao real, não o figurado, tá? A ciência, então, ao tentar ocupar esses espaços de compreensão que a nossa inteligência muitas vezes não alcançou, ela tenta desenvolver hipóteses, teorias, métodos e principalmente meios de comprovação de dados. Tá? Então ela olha um determinado fenômeno, como por exemplo o homem lá que eu citei no exemplo, olhou para o céu, caiu um raio, ele falou: Thor está lá em cima, vamos orar por ele. A ciência vai compreender que simplesmente esse é um fenômeno físico natural, ocorrido pelo acúmulo de uma carga energética positiva ou negativa que em algum momento vai se descarregar, tá certo? Então a gente está falando de eletricidade, isso na visão científica, tá legal? Tá claro? Existe uma coisa muito importante só de distinção entre os dois aí que nós podemos falar, é que a ciência trabalha com o gênero mais próximo que a gente vai trabalhar agora, com o gênero da entrevista. Vou mostrar a vocês por quê.
Já o mito não trabalha tanto com essa noção. Como que a gente pode tentar entender isso? Bem, vamos com calma. 3 perguntinhas aí que o livro de vocês aponta que eu acho bastante interessantes. Seria o seguinte, para a reflexão de vocês, a ciência então apresentada dessa forma, ela se torna uma antagonista ao mito, ou seja, ela é contrária ao mito, né? Já que ela procura resolver dados, apresentar comprovações, e o mito procura de uma forma muitas vezes ilusória, fantasiosa, conotativa, criar esses espaços de preenchimento da inteligência humana, né? Então eles são contrários, vamos refletir? Pensem, tá? Ou eles se amalgamam, ou eles se conversam de alguma forma, tá? O segundo aspecto aí que eu pergunto para vocês, se vocês fossem cientistas, que mistérios vocês gostariam de resolver? Temos um grande mistério aí nesse momento que vivemos, não é verdade? Tem muitos cientistas trabalhando com sequenciamento genético desse Covid-19, esse vírus que está assolando o mundo. Então, é uma boa chance aí de uma pessoa se desenvolver nesse sentido, não é verdade? Quem sabe no futuro de algum de vocês, tá? Vou estar torcendo, beleza? E a terceira perguntinha, então, seria... Não me recordo, gente. Bem, mas essas 3 perguntinhas estão no livro de vocês, vocês podem dar uma olhadinha lá quando vocês quiserem, tá legal? Bem, o livro de vocês então, com uma proposta de texto, ele começa a trabalhar justamente com a questão de um livro, né? Uma publicação chamada ABCD Espaço, tá? O que seria essa apresentação? O ABCD Espaço nada mais é do que uma publicação aí de um cientista, de uma ilustradora, né, e outros mais que procuram explorar ou apresentar alguns mistérios do cosmos, do universo, tá certo? E ao apresentar isso, ao lançar essa publicação para a comunidade leitora, que somos nós, tá? Eles passaram então por um processo de entrevista, onde a repórter chegou e fez perguntas variadas a eles sobre o objeto que eles estavam lançando. Por exemplo, quando vai ser lançado essa obra? Ou o que motivou o interesse de sobre essa pesquisa? Né? Como se deu a relação do interesse pela ciência na vida de vocês? Tá? São várias perguntas então desse gênero que podem se relacionar e podem permitir a vocês, na verdade, um momento ótimo de vocês contarem todos os seus causos possíveis, né? Ô tio, eu vi uma vez, tio, tá legal? Então peçam aí para ser entrevistados por alguém. Entrevista seria justamente então esse conjunto de perguntas e respostas que tentam cercear, ou seja, que tentam ocupar o espaço aí de um determinado objeto, tá? Bem, estou aqui com a minha xícara, por exemplo, tá? Então é uma xícara do Museu Espaço dos Anjos, do poeta que morreu aqui, faleceu em Leopoldina, chamado Augusto dos Anjos, tá? E que eu ajudei a montar esse museu aqui na cidade, quem não foi conheça, tá? Então olha só, vocês podem olhar para essa xícara e perguntar assim: bem, o que é isso? Perguntas óbvias, né? Mas vamos lá. Esse é um objeto que eu utilizo para colocar um determinado líquido aqui dentro e beber, ok? Todo mundo sabe disso, mas são perguntas lógicas. Bem, quem te deu essa xícara? Olha, eu ganhei um concurso literário que eu participei como jurado, etc, etc, tá? Agora, quem são essas pessoas? Quem é esse poeta aí? Quem é esse cara? Eu vou contar a história dele para vocês, tá certo? Então, as entrevistas, então, são formas de argumentação que tentam ocupar o espaço de preencher o espaço aí de um determinado objeto, como se vocês perguntassem: ô Loki, mas poxa, por que você raspou a cabeça também? Tá todo mundo raspando sua barba. Aí eu vou responder vocês: gente, isso aqui foi coisa de Loki mesmo, coisa de doido, me deu vontade de fazer. Tentei até fazer aqui aquele negócio que vocês fazem, uma sobrancelha aqui, ó, mas não deu certo, como vocês podem observar, tá? Ok, gente? A entrevista então seria isso, está claro? Agora façam os exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem a respeito desse gênero de redação, e aí vocês vão entender tudinho sobre esse gênero aí, tá? Um gênero bastante intuitivo, bastante tranquilo. Agora eu gostaria de passar com vocês sobre o conteúdo mais específico da língua portuguesa, tá legal? Como disse a vocês, nós já vimos tratando aí dos chamados verbos há algum tempo. Nós falaremos um pouco mais sobre os chamados verbos de ação. O que são os verbos? Nesse caso que estamos estudando aqui, são as chamadas classes gramaticais que permitem que nós entendamos quem está praticando uma determinada ação e
também em que tempo essa ação foi praticada. Os verbos, eles são formas variáveis da língua portuguesa, tá? Essa classe gramatical, então, verbo, lembra que existem outras classes gramaticais, advérbios, adjetivos, pronomes, interjeições, tá? São várias classes gramaticais aí, e muitas delas são chamadas formas invariáveis da língua, ou seja, elas não se modificam na sua estrutura. Já o verbo, ele se modifica constantemente justamente para mostrar para nós em que tempo foi realizada uma ação e quem praticou essa ação. Tá legal? Vamos lá, vamos para um exemplo aqui que vocês entenderão melhor. De acordo com o texto de vocês, está aí, ó. Laika foi o primeiro ser vivo a viajar pelo espaço. É uma informação, correto? Laika foi o primeiro ser vivo a viajar pelo espaço. Olha, qual é o verbo dessa oração aí? O verbo dessa oração, dessa frase aí, seria o foi, né? Laika foi o primeiro ser vivo a viajar pelo espaço, tá? Vamos pegar esse foi aí e vamos analisá-lo. Esse foi denota algumas informações para a gente. Ó, foi está no passado, tá? Dentro dessa forma, dessa forma de tempo aí, a gente pode ver vários tipos de passado. Vamos falar dele, mas foi está no passado, tá? Ó, refere-se a quem? A ela, né? Que é a terceira pessoa do singular. Quem é ela aí no caso? A Laika. Tá legal? Laika foi o primeiro ser vivo a viajar pelo espaço. Tá legal? Então, foi no passado e Laika, então, está se referindo aí a ela, a terceira pessoa do singular. Tá legal? Alguns verbos aí também são interessantes, porque mesmo nesse exemplo que eu disse para vocês, Laika foi o primeiro ser vivo a viajar pelo espaço, é uma ideia que me mostra uma certeza de um fato que ocorreu. Concordam comigo? Eu tenho certeza que Laika foi o primeiro ser vivo a viajar pelo espaço. Tá bom? Bem, eles estão indicando para nós então uma certeza de um fato ocorrido. Calma. Olha só, vejam esses outros exemplos. Por quê? Alguns casos verbais mostram para nós uma ação que ocorreu no pretérito, no passado, que é uma ação que denota para nós um curto espaço de tempo, ou seja, uma ação terminada, que aconteceu no passado e ficou lá. Tá certo? Por exemplo, eu pulei. Eu pulei, tá? Agora, se eu disser para vocês, eu pulava, tem uma diferença semântica, ou seja, de sentido nisso aí, não tem? Concordam comigo? Vamos ver o exemplo que o livro dá? Me disseram que, se eu apontasse estrelas, nasceriam verrugas em meu dedo. Me disseram que, se eu apontasse estrelas, nasceriam verrugas em meu dedo. Olha só, tá? Agora, vejam esse outro exemplo. Me diziam que, se eu apontasse estrelas, nasceriam verrugas em meu dedo. Existe uma diferença entre eu falar para vocês me disseram que e me diziam que? Existe, não é? Se me disseram que essa ação ocorreu lá no passado, realmente me disseram e ela foi terminada. Agora, se eu conto um caos, como vocês gostam de contar disso, assim, e digo assim, me diziam que, se eu apontasse estrelas, nasceria uma verruga nos meus dedos. Se me diziam, não dá uma impressão que me diziam recorrentemente, constantemente, sempre me diziam? Ou seja, é uma ação que começou lá no passado, ela terminou no passado, tá? Mas ela parece que continuou durante muito tempo. Me diziam que. Agora, se eu disser, me disseram que, pode ter sido apenas uma vez, me disseram lá e ficou lá. Concordam? Tranquilo? Agora, para que nós entendamos melhor essa situação, eu peço, até por causa da extensão do vídeo, que vocês possam abrir aí a apostila de vocês na página 449 e que leiam comigo rapidamente isso, porque eu já apresentei esse conteúdo com vocês dentro de sala de aula. Mas vejam, na página 449, aí os chamados tempos verbais. Olha, nós temos 3 tempos verbais possíveis, vou explicar rapidamente para vocês. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Rapidamente, o modo indicativo é aquele modo que indica uma certeza. Laika foi o primeiro ser vivo. Ela foi, gente, né? Eu pulei ou eu pulava. É um modo indicativo, tá legal? Agora,
o modo subjuntivo, que é o segundo modo que nós estamos tratando, é o modo que indica incerteza, dúvidas sobre um fato, sobre um acontecimento. E o terceiro modo é o modo imperativo. Eu sempre digo para vocês, lembrem do imperador. O imperador é aquele que impera, aquele que manda, aquele que designa ordens, comandos, tá? O verbo imperativo, então, é aquele que manda. Vamos lá? O modo indicativo, ó. Negam-se ou afirmam-se fatos, considerando que eles ocorreram, ocorrem ou ocorrerão. Existem alguns tempos, então, dentro do modo indicativo. O primeiro deles, o presente. Vou dar um exemplo de acordo com o livro, podem acompanhar. Agora eu viajo. Pretérito perfeito, eu já viajei. Pretérito imperfeito, naquela época eu viajava. Tem uma diferença, né? Eu viajei e eu viajava, né? Pretérito mais que perfeito, no passado eu viajara, tá? Aumenta a terminação ara, aí eu falara com vocês sobre esse conteúdo nas últimas aulas, ou seja, eu falei com vocês, tá? Mas é o pretérito mais perfeito, tá? Futuro do presente, amanhã eu viajarei. É um futuro que me indica uma certeza, eu tenho certeza que amanhã eu viajarei, tá certo? E o futuro do pretérito, ou seja, se eu pudesse, eu viajaria. É uma certeza do meu desejo, mas que está no futuro do pretérito, tá? O segundo modo aí seria o modo subjuntivo. Vamos lá? Tem 3 tempos. Considera-se então o fato uma possibilidade, um desejo, mas não ainda uma ocorrência certa. Ó, o presente, que eu viaje amanhã para qualquer lugar, né, para acabar o isolamento social, né? Que eu viaje. O segundo modo, se eu viajasse, né? Olha só, condicional aí, se eu viajasse, a gente não tem certeza que vai acontecer, tá? E o terceiro, futuro do presente, quando eu viajar. É uma noção de tempo, mas eu tenho certeza que eu vou viajar? Não, quando eu viajar, quando acabar o isolamento social, eu vou viajar. Eu tenho certeza que eu vou viajar? Ok? E o último modo, o modo imperativo, que só existem 2 tempos aí, que é o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Ou seja, viaja tu, né? A segunda pessoa do singular. Estou ordenando ou falando para vocês viajarem, tá? E o imperativo negativo seria não viaje tu, tá legal? Acompanhe bem essa tabela aí, tá? Leiam bastante, que isso parece que é muita coisa, mas depois vai ficando muito automatizado na nossa cabeça, tá? Confia aí, eu tenho certeza que se vocês lerem isso aí, acompanharem essa aula, vocês vão aprender bem. Qualquer dúvida, estou à disposição, como sempre, tá? Confia aí no ovo, que o ovo sabe do que está falando, vai dar certinho, tá bom? Um beijo, boa aula para vocês, bons estudos, fiquem em casa. Tchau, tchau, valeu!